Então hoje eu venho apresentar sobre redução de dose em mamografia, e é uma área que está relacionada, eu estudei no meu mestrado, tanto por simulação Monte Carlo quanto estudos experimentais. No meu doutorado eu foquei mais na parte de dosimetria, então é um assunto que eu acho muito interessante e espero que acabe interessando todos aí. Então vamos iniciar. Então o conteúdo da apresentação de hoje vai ser uma breve introdução no tema. Depois eu vou falar sobre a dosimetria, qualidade da imagem e a otimização do exame de mamografia e, por fim, as conclusões que a gente pode tirar disso tudo. Então, vamos falar um pouco sobre por que a mamografia é importante e começando, então, sobre um panorama do câncer de mama, que é o tipo de câncer de maior incidência e maior letalidade entre as mulheres em todo o mundo. E a detecção precoce tem um papel fundamental para diminuir essa letalidade, esse número de mortes. Estudos indicam que quando há um diagnóstico precoce nos estágios iniciais da doença, há um aumento nas chances de cura em torno de 30%. E aqui no Brasil, de acordo com o INCA, com as estimativas, nos últimos anos nós tivemos aí mais de 66 mil casos anuais, com um pouquinho mais de 18 mil óbitos. Então, câncer de mama aí é uma doença que está presente e a gente precisa realmente ter uma atenção com esse tipo de doença. E quando nós mencionamos detecção precoce, na verdade, a gente pode dividir, então, sobre o diagnóstico precoce, e, de fato, existem diversas modalidades de imageamento da mama nesse aspecto. Então, por exemplo, ultrassom, ressonância magnética, tomossíntese da mama, CT da mama, inclusive a mamografia. Só que o diagnóstico precoce, ele é focado já para pacientes que apresentam alguns sintomas, já são pacientes sintomáticos. Em contrapartida, nós temos os programas de rastreamento populacional. E, nesse caso, quando nós falamos de rastreamento, são muitas vezes pacientes em casos assintomáticos. Então, tem essa diferença entre rastreamento e diagnóstico precoce. E a ideia, então, do rastreamento é detectar, assim, o câncer em estágios muito iniciais e que, em muitos casos, não tem ainda sintomas. E aqui no Brasil, a única modalidade que é aconselhada pelo Ministério da Saúde atualmente é a mamografia para rastreamento. E recomenda-se que mulheres entre 50 e 69 anos de idade realizem o exame e de maneira bienal, cada 2 anos. Então, vemos que há uma grande parcela da população que acaba realizando esse exame de maneira periódica. E por que nós utilizamos a mamografia, então, para a detecção do câncer de mama? Ela possui uma excelente resolução espacial, então isso ajuda bastante na hora de detectar pequenas lesões e calcificações, por exemplo. E também ela é um exame que ele é otimizado já para fazer imagens da mama. Então, é um exame que utiliza raio-x de baixa energia se comparado com outras técnicas tradicionais de raio-x, por exemplo, de tórax. Então, porque isso já é focado para fazer uma imagem da mama. Contudo, apesar de todas as vantagens, é uma técnica que acaba utilizando a radiação ionizante, e por mais que a dose seja pequena, é muito importante estudos de risco, otimização, controle de qualidade, para que o exame seja feito de uma maneira que tenha uma qualidade boa, acompanhando a dose que está sendo aí depositada nos pacientes em cada exame. E devido a mamografia ser utilizada em
programas de rastreamento do câncer de mama, a gente tem um grande número de exames que são realizados periodicamente. Então, só para dizer um número, em 2018 foram mais de 4 milhões de exames realizados pelo SUS. Então, mostrando a importância aí da mamografia nesses programas de rastreamento e combate ao câncer de mama. Mas o assunto de hoje é redução da dose. Então, vamos falar de redução da dose. E o foco dessa apresentação vai ser para os mamógrafos digitais, porque eles possibilitam algumas aplicações e algumas técnicas que nos mamógrafos convencionais aí de tela-filme não é possível, por limitações aí de como é feita a detecção da radiação. Mas, né, já tem aí essa tendência dos mamógrafos acabarem sendo substituídos, né, da tela-filme. Agora a tendência é todos virarem digitais mesmo. Mas enfim, então a gente tem esse mamógrafo hipotético aqui, super realista, que eu acabei desenhando, mas supondo então que nós consigamos mudar um parâmetro nele, que seria, nesse caso, o produto corrente-tempo. E nesse mamógrafo então, digital hipotético, a gente tem nessa escala aí a dose. Então, o padrão dele é uma dose de 1.0. Então, a gente faz uma exposição, adquire uma imagem. Então, temos aqui a nossa mamografia sendo realizada. Então, com a dose padrão. Mas a gente deseja reduzir a dose. Então, vamos diminuir aí o produto corrente-tempo para 0.1 do valor original. Então, a gente está, teoricamente, diminuindo a dose em 10 vezes, nesse caso. Mudando só um parâmetro, olha que fácil. Então, a gente vai realizar uma nova aquisição. E está aqui a imagem nova. E olha só, a gente conseguiu reduzir a dose em 10 vezes. Isso não é uma coisa boa. Então, basicamente é isso, né, que eu tenho para falar hoje sobre essa parte de redução da dose. Mas quando a gente olha a imagem de perto, a gente tem um sério problema, que se a gente comparar a qualidade da imagem da mamografia aqui original com a dose reduzida, nós vemos que, né, a qualidade caiu drasticamente. E a ponto, assim, da gente não conseguir ver vários detalhes que estavam presentes no exame original. E por outro lado, então, por exemplo, se a gente olha e eu ver uma melhora tão grande assim na qualidade da imagem, então se a gente aumentar a dose mais ainda, será que a qualidade fica melhor ainda? E a gente vê que não é bem assim, que o ganho que a gente nota de um para o outro não reflete aí no do meio para da direita aqui. Então a gente começa a perceber que tem algo um pouco complexo acontecendo e que, afinal, essa parte de redução da dose talvez não seja algo tão simples quanto diminuir, por exemplo, o produto corrente-tempo. E só deixar claro, tá? Isso daqui são imagens simuladas, tá? Não são imagens reais. Então, a redução da dose é apenas um dos aspectos que a gente tem que se atentar nessa parte. Então, na verdade, o título, né, dessa apresentação, redução de dose e mamografia, é apenas uma parte da história. E que, quando a gente fala de redução da dose, a gente sempre vai estar atrelado com a qualidade da imagem. Porque, em muitos casos, eles vão estar aí, influenciando no outro. E, é claro, a gente não pode esquecer que o objetivo da mamografia é detectar possíveis lesões, e muitas vezes lesões em estágios iniciais muito pequenos. Então a qualidade da imagem tem que ser em um nível aceitável para permitir que essas lesões sejam detectadas. Então a questão que fica é que, na verdade, a gente tem que falar de otimização. Como que a gente pode otimizar os parâmetros aí de aquisição dos nossos mamógrafos, tal que nós consigamos uma redução da dose e, ao mesmo tempo, mantendo uma boa qualidade da imagem. Então, esse vai ser o principal foco da conversa de hoje, é explicar um pouco como que a gente pode fazer isso, as principais dificuldades e, quem sabe, no futuro, o que pode ser melhorado. E a gente fala de dose e mamografia, mas, afinal, como que funciona a dosimetria e mamografia?
E o grande desafio é que a mama é bem complexa, ela é composta por diversos tipos de tecido. E como que a gente pode, então, realizar esse estudo de dose em mamografia? Então, usualmente, os modelos dosimétricos, eles aproximam a mama como, apesar de ter vários tipos de tecidos, então esses modelos, eles aproximam a mama como sendo ela composta de tecido adiposo e tecido glandular, e volta para uma camada de pele. E para estudos dosimétricos, o tecido glandular, ele é o de maior interesse, porque ele tem a maior radiosensibilidade, ou seja, ele é mais propenso, ele que tem maior risco de ter danos, né, através da radiação ionizante no DNA. Então é por isso que o tecido glandular ele vai ter um maior interesse para estudos dosimétricos. E o padrão ouro aí que é utilizado atualmente para esse tipo de estudo é a dose glandular média, ou do inglês Mean Glandular Dose, MGD. E é dado pela razão, então, da energia depositada em tecido glandular pela massa de tecido glandular na mama. Só que é uma grandeza que a gente não consegue medir diretamente, não tem como a gente colocar uns dosímetros, né, no tecido glandular e estimar a dose. Então, como que isso é feito na realidade? Ela tem que ser estimada de uma maneira indireta. Então, o que nós fazemos é, através de fatores de conversão, coeficiente de conversão, tentar estimar a dose glandular média com uma grandeza que a gente consegue medir experimentalmente de uma maneira fácil. Então, nesse caso, a grandeza que nós medimos é o Kerman-Noir, e isso pode ser medido diretamente, normalmente no referencial do plano de entrada da mama, superfície superior. Então, com uma câmera de ionização, por exemplo, isso pode ser facilmente obtido para diversas qualidades do feixe, de raio-x. E então esse Kerman-Noir que é medido, a gente multiplica por fatores de conversão, que são chamados de dose glandular normalizada, e que esses fatores de conversão de dose glandular normalizada, eles são usualmente calculados por simulação Monte Carlo, então um método computacional aí para calcular. E que isso também já foi parte da minha pesquisa, né, desse tipo de estudo aí dos coeficientes de conversão. Mas o importante então para a gente lembrar é que a dose glandular média, ela é obtida de maneira indireta, através do Kerman-Noir, multiplicado por fatores de conversão. Isso vai ser bem importante para mais para frente, então, só para deixar isso bem claro. Então, esses fatores de conversão, afinal, do que eles vão depender? Então, eles vão acabar dependendo da espessura da mama comprimida, do espectro de raio-x, da composição da mama, entre outros fatores, mas esses são os principais que acabam sendo estudados. E nesses estudos, há uma aproximação da mama como uma mistura homogênea de tecido glandular adiposo. Então, numa mama real, há uma distribuição completamente heterogênea desses tecidos, mas para estudos dosimétricos, atualmente é aproximado como uma mistura homogênea de tecido glandular adiposo. Então, está aqui, né, uma exemplificação desse tipo de modelo. E um termo importante é a granularidade, que é a fração de tecido glandular em massa presente na mama. Então, isso varia de 0% a 100%. 0% é uma mama adiposa e 100% é uma mama muito densa, só de tecido glandular. Então, esses modelos, eles são muito bons para estudos populacionais, mas, né, eles, por serem uma aproximação, eles não servem para nível paciente específico, tá? Então, eles são mais para estudos populacionais, de otimização e risco em geral. Então, aqui está alguns exemplos, né, desses fatores de conversão. Por exemplo, em cada caso eu tentei variar apenas um parâmetro e manter os outros constantes. Então, nesse gráfico da esquerda aqui nós vemos a variação dos coeficientes de conversão aí da DGN em função da espessura da mama. Então, nós vemos esse comportamento aqui decrescente para uma energia fixa de 20 kV e uma composição de 20% glandular. Aqui no meio vemos como que a DGN
se comporta em função da energia do feixe, isso para espessura fixa de 5 centímetros e 20% glandular. Então, temos esse comportamento crescente. E o interessante é que também ela vai variar um pouco com a composição. Então, um feixe de 20 kV, espessura de 5 centímetros, nós vemos que a glandularidade ela acaba influenciando na DGN, de maneira que a DGN decresce para mamas mais densas. Então essa é a primeira parte que eu queria falar sobre esses fatores de conversão e como que eles vão depender de uma série de fatores, principalmente então a espessura, a energia e a composição. E agora eu vou falar da qualidade da imagem. Bom, aqui na direita nós temos um diagrama exemplificando os principais componentes de um mamógrafo. E nós vamos dar uma ênfase maior no tubo de raio-x e no espectro de raio-x que é gerado por esse tubo, porque são parâmetros que a gente consegue variar no dia a dia. Então, nós conseguimos, com o controle do mamógrafo, variar o potencial do tubo. Alguns modelos, você pode escolher o filtro de raio-x do seu tubo. E então, isso propicia aí uma série de parâmetros que nós podemos escolher. Em contrapartida, os outros componentes, eles podem até influenciar na qualidade da imagem, mas a gente não consegue alterar eles, né? Eles são inerentes do sistema. Por exemplo, o detector, né? A gente não vai conseguir trocar o detector de maneira fácil no nosso mamógrafo. Ou, por exemplo, a grade anti-espalhamento, que ajuda a diminuir o número de espalhamento na imagem. Normalmente ela é fixa no mamógrafo, a gente não consegue trocar ela para outro tipo facilmente. Então, por isso que o foco vai ser no espectro de RX e o que isso pode influenciar tanto na qualidade da imagem e, como eu mostrei antes, também na dosimetria. O que isso pode ser relacionado também. E como eu disse anteriormente, então, os espectros de RX, eles vão ser influenciados, então, a partir da escolha do material do alvo, que vai produzir propriamente os fótons, a escolha do filtro, tanto a espessura quanto o material, o potencial do tubo, isso varia de modelo de mamógrafo para mamógrafo, mas usualmente por volta de 20 kV até um pouquinho mais de 35, 36 kV são potenciais aí que podem ser escolhidos do tubo de raio-x. E isso vai acabar influenciando na qualidade da imagem e dose. Aqui, só comparando dois tipos de espectro de alvos, desculpa, que podem gerar aí espectro de raio-x. Então, nós temos alvo de molibdênio e alvo de tungstênio. E também diferentes filtros que são utilizados aí em mamógrafos, usualmente, com as suas respectivas espessuras. Então, nós temos aqui, normalmente, para alvo de molibdênio, filtros de molibdênio ródio. E conseguimos notar aqui que, por exemplo, para ródio, nós temos aqui um pouquinho mais de energia aqui, comparado com apenas o molibdênio, aquele filtro aqui perto de 20 kV. E apesar de eu ter colocado de propósito aqui o mesmo potencial do tubo, nós vemos que para o tungstênio o formato é completamente diferente. E novamente, dependendo da escolha de filtro, a gente consegue aqui determinar uma energia de corte aqui do nosso espectro. Então, por exemplo, para prata, a energia é um pouco maior do que para ródio. E isso vai ter uma importância fundamental na qualidade da imagem e na dose. Então, só exemplificando, quando a gente faz a aquisição da imagem, nós temos fótons que estão saindo do tubo de raio-x e alguns eles vão ser transmitidos pela mama, eles vão chegar no detector e serem absorvidos e depois convertidos para a imagem através de processamentos, que não vai ser o foco da nossa conversa por conta do tempo. Alguns fótons eles vão ser absorvidos pela mama, eles não vão chegar no detector, muitos, inclusive. E nós podemos ter, então, diferentes estruturas com diferentes propriedades, densidades, composições, que vão acabar influenciando, então, na transmissão de fótons pela mama.
E a gente pode comparar, então, como que essa transmissão varia espacialmente. E isso que vai dar, vai acabar formando a imagem. Então, os fótons precisam atravessar a mama e chegar no detector e serem detectados. Então, isso é muito importante. E alguns fótons também vão ser espalhados. E isso não traz nada de bom para a qualidade da imagem, por isso que grades anti-espalhamento normalmente são utilizadas. E os fatores importantes que eu vou focar aqui vai ser o contraste e o ruído, importantes na qualidade da imagem. E outros fatores que também são importantes, mas não vou falar aqui por limitação de tempo, mas é basicamente na frequência espacial, que é a resolução espacial da imagem, que é a MTF, e o ruído espectral, que eu também não vou falar aqui, mas eles também podem acabar influenciando na qualidade da imagem. Mas para nosso estudo, que eu vou exemplificar, o contraste e o ruído aqui vai ser o suficiente para a proposição aí da otimização do exame de mamografia, dos parâmetros de exposição. Então, o contraste. Como que a gente pode definir o contraste? Nós calculamos ele, então, a partir de duas regiões. Então, normalmente, uma região contendo um objeto de contraste, então, seja uma lesão, por exemplo, uma calcificação ou uma lesão maligna, com uma região que seria o background, seria a nossa região de referência. Então, nós comparamos o que é medido e normalizamos aqui pela região de referência. Isso é o contraste do objeto. Então, aqui à direita, nós temos o contraste relativo para dois tipos de lesão, para uma mama de 5 centímetros, 20% glandular. E o que é interessante é que nós vemos que o contraste, para ambos os casos, ele diminui com o aumento da energia do feixe. E por isso que a mamografia, ela utiliza aí feixes de baixas energias, porque para energias muito altas, o contraste ele cai bastante. Mas o contraste ele vai variar também, então, da composição da mama, se é uma mama densa ou mais adiposa, a espessura tanto das lesões quanto da própria mama, e a densidade dos tecidos. Então, tudo isso vai acabar influenciando aí no contraste. Tanto é que, por exemplo, aqui nós temos a diferença no contraste entre a calcificação e uma lesão maligna, que é uma massa. E, posteriormente, o contraste ainda pode ser manipulado através de processamento digital. Então, por isso que detectores digitais têm essa vantagem, porque a gente consegue depois alterar o contraste computacionalmente. Então, essa é uma vantagem. Então, está aqui um exemplo de como a gente pode estudar esse contraste. Então, aqui é uma região que a gente quer comparar com uma região de referência, então A e B. Então, a gente faz o cálculo e pode obter o contraste aqui de maneira bem direta. Mas não é só o contraste que define a qualidade da imagem. Um outro fator importante é o ruído. E na nossa imagem nós temos diferentes tipos de ruídos, ruído quântico, eletrônico e estrutural. E como a gente pode ver aqui à direita, nesse gráfico, que eu acho bem ilustrativo, que mostra o ruído total da imagem em função do valor do pixel. Então aqui como se a gente estivesse aumentando o número de fótons incidentes, o N. Então muitas vezes aqui nessa apresentação vocês vão ver o N, mas ele está relacionado com karma no ar, que é basicamente o número de fótons aí que estão incidindo na mama e posteriormente também para a formação da imagem. E então, como pode ser visto, o ruído quântico ele é predominante aqui em todas as regiões de valores de pixel, exceto quando o valor é muito alto, que o ruído estrutural começa a ficar importante. Mas para a região de diagnóstico, que é utilizada no dia a dia, a aproximação de que o ruído quântico ele corresponde aí a maior parte do ruído é uma aproximação aceitável. E o ruído quântico, o que é interessante dele é que ele cresce com a raiz
de N, ou seja, com a raiz do Kerr-Manoir ou a raiz do número de fótons incidentes. Isso vai ser uma informação também importante. Então aqui, voltando ao nosso exemplo, né, então aqui a gente vê como que o ruído quântico pode influenciar na qualidade da imagem. Então então aqui a gente tem uma diferença de 10 vezes no nosso produto corrente tempo, então, ou no próprio Kerr-Manoir, pode ser também. Então vemos aqui, né, como que o ruído pode influenciar. E também há outros elementos que colaboram para o ruído, como o processo de detecção, mas nesse caso a gente vai focar mesmo no ruído quântico. Mas a gente agora precisa equilibrar tanto o contraste quanto o ruído, porque um problema é que o contraste, como eu disse anteriormente, ele é maior para para energias baixas. Só que a probabilidade de transmissão de fótons de baixas energias pela mama é muito pequena. E isso vai acabar impactando no ruído. Então, um fator acaba influenciando o outro, e a gente tem que achar uma maneira de estudar as duas grandezas que vão impactar na qualidade da imagem. Então, a razão contraste do ruído, a CNR, chamada, ela é uma grandeza muito importante porque ela consegue, então, comparar as duas grandezas. Então, por um lado, a gente tem o ruído, e por outro lado, nós temos a diferença de sinais, né, que estaria atrelada ao contraste. E a CNR, então, ela tem a característica de aumentar com a raiz de N, porque o sinal em cima ele cresce com N e embaixo o ruído, por ser um ruído quântico, ele cresce com raiz de N. Então, se a gente tira aí a razão, a CNR vai crescer com raiz de N. Então, quando nós estamos estudando qualidade de imagem, normalmente é comum normalizar a CNR para alguma grandeza aí que cancele esse raiz de N. Então, nesse caso, está pela raiz do Kerr-Manoir. E o que é interessante é que de observar que para diferentes combinações de alvo-filtro e em função do potencial do tubo, nós temos aqui para essa mama de 4 centímetros comportamentos distintos. E o interessante é que vemos que para feixes mais energéticos, para combinações mais energéticas, aqui, por exemplo, tungstênio prata, acaba tendo uma CNR maior. E isso, para uma mamografia digital, faz sentido, porque o contraste, essa diferença aqui, a gente consegue manipular computacionalmente. Mas o ruído, não. O ruído, ele é intrínseco ali. E com energias mais elevadas, a gente está conseguindo justamente diminuir esse ruído. Então, por isso que aqui a gente tem uma tendência de escolher feixes mais energéticos, no geral. Bom, tudo bem. A gente falou tanto da parte de qualidade da imagem, mas e da parte de dosimetria. Como que a gente pode, então, equilibrar as duas grandezas e, de alguma maneira, achar uma métrica que nos mostre o quanto que a gente está conseguindo otimizar a escolha de parâmetros? Então, para isso existe esse esquema de figura de mérito, que pode ser definido, então, como a CNR ao quadrado. Então, aqui em cima nós temos um termo que é a qualidade da imagem dividido pela dose. Então, nós estamos tentando equilibrar essas duas grandezas. Por isso que a figura de mérito é importante para esses estudos comparativos. E por que a gente está utilizando a CNR ao quadrado? É justamente para eliminar essa dependência com os fótons incidentes. A gente quer eliminar essa dependência, então nós escolhemos aqui a CNR ao quadrado, porque lembra, a CNR cresce com raiz de N, a dose glandular média está ligada a N. Então, né, dividindo em cima e embaixo pelo Kerr-Manoir, que lembra que eu falei que está relacionado com o N aqui por definição, nós chegamos a essa fórmula para o cálculo da figura de mérito. E olha, lembra que eu falei que era muito importante lembrar daquela fórmula dos fatores de conversão? Porque aqui eles voltaram. Então, aqueles fatores de conversão lá atrás, eles voltam aqui para a figura de mérito. E aquele gráfico que eu mostrei da CNR pelo Kerr-Manoir, ele está aqui novamente. Então é isso, a gente está tentando, de um lado,
melhorar a qualidade da imagem e, de outro, também minimizar a dose. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E nós sempre comparamos a figura de mérito com alguma figura de mérito de referência. Então, seja isso daqui pode ser determinado pelo controle automático de exposição do mamógrafo ou por tabelas do que é aplicado clinicamente. Então, a gente sempre vai comparar o que está sendo proposto por um valor de referência. E se essa razão for maior que 1, isso indica que é uma possível otimização. A gente tem algum ganho aqui, muito provável. E se for menor que 1, o espectro proposto, aí essa combinação, ela tem uma piora no desempenho. E também é interessante que, através dessa razão, a gente consegue estimar uma possível redução da dose. E aí que entra a parte da redução de dose. Tá aqui. Mas vocês viram que ela entra só depois que a gente está ponderando também a qualidade da imagem. Então, a gente calcula a razão da figura de mérito pela figura de mérito da referência e 1 sobre esse valor dá essa possível redução da dose. E o que é interessante é que esse ganho aqui, essa possível redução da dose ou aumento na figura de mérito, será que ela vai depender então da espessura da mama, da composição da mama, tipo de lesão? Isso é importante porque nós muitas vezes queremos definir aí espectros que sejam otimizados, mas que também sejam aplicáveis para diferentes valores, diferentes condições. Porque se a gente escolher espectros que só funcionem em determinados casos, fica muito difícil, né? Para cada caso, com cada condição, ter que definir um espectro diferente. Isso dificulta bastante. Então, essas perguntas são bem pertinentes. E, por outro lado, a gente também pode não focar na redução da dose e sim melhorar a qualidade da imagem. Então, ao invés da gente fazer esse cálculo aqui, a gente pode tirar a raiz quadrada da figura de mérito sobre a figura de mérito da referência. E isso pode nos mostrar a possível ganho na qualidade da imagem. E agora alguns resultados que eu trouxe aqui para otimização. Então aqui na esquerda nós temos uma mama de 2 cm de espessura, se eu não me engano era 20% glandular, que seria um valor médio. E então a região aqui em vermelho mostra, esse círculo vermelho mostra que seria o espectro de referência. E notamos aqui que tem vários espectros, mas o que eu queria mostrar é que aqui em cima o tungstênio ródio tem uma certa vantagem em comparação com os outros, para que energiza um pouco para potenciais do tubo um pouco mais baixos. Então tudo que está acima dessa linha tracejada aqui significa que está tendo seria uma escolha de parâmetros vantajosa. Mas agora eu queria chamar a atenção para quando a gente aumenta a espessura da mama, compara aqui com o espectro de molibdênio aqui, que seria o mais tradicional, utilizando ele como referência aqui, nós notamos que aqui a gente está vendo aqui uma razão de 1.8, mais ou menos 1.08, desculpa. Quando a gente aumenta a espessura da mama e nós escolhemos um espectro ótimo, aqui, por exemplo, tungstênio prata, que está aqui em cima, olha essa diferença aqui, olha essa razão, né, 2,5. E então, se a gente calcular aquela fórmula ali do potencial de redução de dose, está aqui mais de 50% de redução de dose para esse caso que está mostrando. Então, esses estudos aqui foram por simulação Monte Carlo, por isso que a gente conseguiu colocar diversos tipos de combinações alvo-filtro aqui para potenciais do tubo. E isso dá uma ideia, mais ou menos, de que direção a gente pode estudar na parte experimental. Então, as vantagens, né, da simulação Monte Carlo, nesse primeiro aspecto, a gente tem o maior controle dos parâmetros que a gente está colocando nas simulações, afinal, isso é um modelo computacional. É uma busca facilitada pelo espaço de parâmetros, então a gente consegue colocar aqui diversos espectros que em aparelhos reais talvez não fosse possível. Então, porém, é uma aproximação do sistema real. Então, é um modelo que a gente está fazendo, e é sempre bom ter uma validação
do que a gente encontra em casos reais. E, então, é muito importante essa comparação experimental com objetos simuladores de mama. Então, aqui estão alguns exemplos de estudos do CNR com objetos simuladores de mama. Então, alguns phantoms, objetos simuladores de mama. Eles possuem já algumas regiões aqui para estudos de contraste, como vocês podem ver, diferentes aqui em nível de contraste. E outros são placas que tentam aproximar a atenuação que seria de tecido mamário. Nós colocamos aqui alguns objetos para contraste e nós podemos então calcular e fazer esse estudo da qualidade da imagem em mamógrafos reais. Lembrando que a parte da dose ela é obtida através daqueles fatores de conversão, da mesma maneira que é feita, por exemplo, em estudos com simulação Monte Carlo. E aqui está um exemplo, então, de um estudo que a gente fez de um mamógrafo real para objeto simulador de mama aí de 6 centímetros, 20% glandular. Esse mamógrafo a gente tem essa opção de escolher o alvo de molibdênio ou tungstênio e filtros, então, de molibdênio, ródio ou tungstênio ródio. E vemos aqui, se, por exemplo, se a gente escolher, se usar como referência aqui um espectro de molibdênio, molibdênio 22, que é um espectro de referência bem tradicional, nós temos aqui uma razão da figura de mérito de até quase 2 aqui. Então, fazendo aquela continha lá, daria uma potencial redução de dose de até 50%, que seria bem vantajoso. Então, os principais pontos é que diversos estudos na literatura já demonstraram, é que atualmente, assim, essa tendência de utilizar espectros com alvo de tungstênio e filtros de ródio e prata tem, em geral, uma maior figura de mérito em comparação com espectros tradicionais de alvo de molibdênio ou até ródio. E, de fato, a potencial de redução da dose aumenta com a espessura da mama. Então, mamas mais densas, com um espectro mais otimizado, no geral, tendem a ter um maior ganho, né, nesse quesito de redução de dose. E estudos também mostram que essa otimização de espectros, ela quase independe do tipo de lesão. Isso é bom, porque, como eu falei, é interessante determinar espectros que funcionem em diferentes condições. Só que para mamas espessas, o espectro ótimo pode variar um pouco. E é claro, né, esses estudos eles são feitos para diferentes tipos de mamógrafos, diferentes condições. Então não existe algo geral que funcione em todos. Isso tem que ser feito caso a caso. Mas essa ideia, então, de utilizar Monte Carlo e depois partir para estudos experimentais é bem interessante, nesse aspecto de, pelo menos, direcionar o que é vantajoso ou não. Mas um desafio que a gente encontra, tudo bem, nós trazemos em números o que seria, por exemplo, a redução da dose ou a melhora na qualidade da imagem. Mas como isso transmite em estudos qualitativos ou subjetivos? E esse foi uma dificuldade que a gente encontrou, pelo menos eu encontrei no meu mestrado, porque eu cheguei nesse ponto, encontrei esses espectros aí através da figura de mérito, mas chegou na parte então de ver como que isso se comportaria no estudo aí de imagens aí, estudos subjetivos. E essa parte de poder de passar adiante, né, os aspectos ótimos para esse tipo de estudo é que eu tive maior dificuldade, porque realmente acaba fugindo um pouco, né, da minha expertise, porque a gente acaba dependendo de pessoas que saibam interpretar essas imagens, que tenham experiências. Então aí que seria uma parte interessante, na minha opinião, de colaborações entre a parte, então, de pesquisa, né, dessa parte de simulação e phantoms, e depois em estudos aí clínicos na hora de fazer essa análise dessas imagens subjetivas. Eu acho que seria uma colaboração muito interessante. Então, existem phantoms que tentam colocar essas lesões aqui, simulando, né, como se fosse uma imagem de mamografia. Só que isso
mesmo assim traz algumas limitações, porque esses phantoms, eles não têm tanta variabilidade. A gente consegue, por exemplo, variar a espessura deles, colocando mais placas de PMMA, por exemplo, acrílico, mas eles, né, essas estruturas permanecem as mesmas. E em termos de, né, complexidade, para imagens reais, a gente vê que, né, ainda está um pouco distante. Então, essa também é uma dificuldade, né? Como que a gente consegue depois transformar esses estudos de qualidade da imagem, de otimização, para como que se comportaria, né, em casos mais realistas. E por isso que eu trago, então, as perspectivas futuras, que eu acho que está sendo muito promissor aí nos próximos anos, que é essa ideia de geração de objetos simuladores de mama antropomórficos. E a ideia, então, é tentar trazer uma maior variabilidade de objetos simuladores de mama, que possam trazer estruturas mais reais, que a gente consiga, então, fazer esses estudos de otimização, comparar a qualidade da imagem, não só de maneira numérica, né, como a CNR e essas outras grandezas que eu trouxe, mas também a gente poder ver em situações aí de simulando, né, mamografias reais. E também outro tipo de estudo interessante que está ganhando muito destaque são os Virtual Clinical Trials, que nesse tipo de estudo é feito todo computacionalmente, mas são empregadas mamas também antropomórficas, e esse tipo de estudo também pode trazer informações importantes nessa parte de otimização dos parâmetros e a gente trazer a parte da qualidade da imagem. Aqui um exemplo, né? Imagem gerada por Virtual Clinical Trials. E para concluir, a mamografia é uma modalidade de imaginamento muito relevante, principalmente nessa parte de rastreamento do câncer de mama. E a relação entre redução de dose e qualidade da imagem, a gente sempre tem que pensar na otimização. E a escolha ótima dos espectros de raio-x, alvo, filtro e potencial do tubo, então é essencial para esse tipo de otimização. E esse desafio que a gente encontra na comparação entre simulação e estudos experimentais, principalmente nessa transição entre análise quantitativa e qualitativa, que poderia aí ter colaborações. E esses novos objetos simuladores de mama, antropomórficos, esses Virtual Clinical Trials, podem trazer também novas informações aí para esse estudo de otimização. Então, essa ideia de simulação Monte Carlo, trazendo aí, apontando para a direção seguir, depois partindo para estudos experimentais, tanto análise quantitativa quanto análise qualitativa. E acho que é isso. Obrigado pela atenção de todos aí.